Graça e paz, igreja, reunidos mais uma semana para a honra e glória do nosso Senhor, para darmos continuidade ao estudo da palavra. Amém? Eu sempre falo que é pela bondade dele, também pela misericórdia, irmãos, porque é ele quem opera no meio das suas igrejas para que a sua palavra seja difundida, para que a sua palavra seja ensinada, e somos gratos por sermos parte desse povo que tem buscado em conhecer mais do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai querido, te agradecemos por mais este dia, te agradecemos por mais essa oportunidade. Vamos te pedir, Espírito Santo de Deus, seja conosco. Usa-nos, Pai, usa-nos, fala conosco, instrui em nossas mentes, em nossos corações. Sim, Senhor, coloca as palavras na minha boca neste tempo, nesse estudo, Pai, para que os meus irmãos possam, Pai, aprender mais de Ti, de acordo com aquelas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração enquanto estou meditando nos Teus ensinamentos, Senhor. Peço, Pai, ajuda-nos a sermos melhores, transforma-nos, transforma as nossas mentes. Peço também, Senhor, que sejamos acrescidos em fé, porque é pelo ouvir da Tua palavra, Pai, então nos ajuda a crescermos cada dia mais para que possamos ser obreiros valorosos nesse tempo, Pai. Levando a Tua palavra, Pai, aonde quer que o Senhor queira, aonde quer que o Senhor nos leve, Pai, mas principalmente, Pai, para que possamos ser transformados conforme a Tua imagem e a Tua semelhança. Assim nós oramos entregando esse tempo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Todos os irmãos são bem-vindos, seja agora no momento da transmissão, seja depois. Amém, meus irmãos? Estamos aqui continuando o estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios e hoje nós vamos concluir o capítulo 8, irmãos. Amém? Como eu venho dizendo para os irmãos, capítulo 8 e 9 são capítulos que Paulo separou para falar com os irmãos a respeito de ofertas. E nós sabemos, irmãos, que quando Deus permitiu que esses capítulos viessem, né, junto à carta de Coríntios, é porque Deus estava querendo ensinar todas as igrejas daquele tempo e desse tempo também, aonde quer que essa carta chegasse. Amém? Então tem conhecimentos preciosos nesses capítulos. Vamos concluir o capítulo hoje, o capítulo 8, onde Paulo fala sobre o zelo na coleta das ofertas, irmãos. E eu dividi esse capítulo em 3 partes porque Paulo fala de coisas distintas, apesar de ser um tema só. Então, nós vimos ali na primeira parte que Paulo estava falando da questão da generosidade, do quanto é importante nós termos singeleza de coração, de nós termos um coração disponível para contribuir. E ele fala dessa singeleza como um privilégio, irmãos. E aí ele fala que teve um povo de Deus que o procurou, que ele nem precisou procurar para poder contribuir com essa oferta, que era uma oferta que estava sendo recolhida para ser levada aos irmãos da Judéia que estavam passando por um tempo de dificuldade. Amém? Então ele começa ali falando desses irmãos da Macedônia, os irmãos ali de Tessalônica, de Filipos, que estavam ali felizes por poder contribuir. E Paulo diz que se surpreende porque era uma igreja que passava por necessidade também. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo tendo pouco, eles conseguiram ali separar do pouco para contribuir. E eles chegam à conclusão que aquela contribuição era um favor do Senhor, era uma graça sobre a vida deles, porque eles não tinham medo de faltar, irmãos. Muito pelo contrário, eles queriam demonstrar para o Senhor que eles estavam muito gratos por tudo que eles estavam recebendo naquele tempo, pelo tanto que eles estavam sendo abençoados. Era uma forma deles agradecerem por tanta bondade de Deus na vida deles e ao mesmo tempo ajudar outros irmãos. E aí na segunda parte nós vimos ali Paulo falando um pouquinho da importância da igreja de Corinto completar a oferta, da importância deles confirmarem aquilo que eles haviam proposto, aquilo que eles haviam dito que ia fazer um ano atrás, irmãos, e que ainda não haviam completado. Então Paulo trata um pouquinho a respeito dessa questão deles completarem essa oferta. E aí, por fim agora, irmãos, ele dá algumas instruções de como essa oferta será coletada e de como ela será transportada. Então, é muito bacana da gente ver, porque tudo que Paulo está falando, irmãos, do contribuir, da gratidão a Deus por todas as coisas, da gente entender que é Ele quem nos provê todas as coisas e que nós devemos também poder retribuir ao reino com aquilo que chega até as nossas mãos, independente do quanto nós temos. É importante a gente perceber que a contribuição é algo que Deus espera de nós, porque, irmãos, nós precisamos ajudar não aos outros apenas, mas as igrejas que se estabelecem nessa terra. Então, se elas se estabelecem, elas precisam de recursos. Toda obra, irmãos, é uma obra que a gente pode caracterizar como missionária, ela tem uma missão. E isso envolve fundos, envolve recursos. Então, Paulo tem nos ensinado nesses capítulos sobre isso,
Ali ele estava falando especificamente com os irmãos de Corinto. E hoje ele vai estar falando um pouquinho mais a respeito de como vai acontecer, como Deus colocou no coração dele que acontecesse. Amém? Eu vou ler, nós vamos do versículo 16 ao 24 do capítulo 8. E hoje eu não vou fazer uma continuidade, eu não vou voltar nos versículos parte a parte, porque eu vou reunir alguns versículos, irmãos, para a gente compreender as estratégias de Paulo. Amém? Mas agora eu vou ler todos os 8 versículos que nós vamos estudar. Amém? Então vamos lá, capítulo 8, versículo 16. Agradecemos a Deus por ter colocado no coração de Tito a mesma dedicação por vós, pois Tito não apenas aceitou nossa solicitação, mas já partiu para vos visitar, com muito entusiasmo e por iniciativa própria. E juntamente com ele estamos enviando o irmão, que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. E não apenas por esse motivo, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem, enquanto ministramos essa graça para a glória do Senhor e para demonstrar nossa boa vontade. O nosso cuidado é evitar que alguns nos acusem em relação ao modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos empregando todo o zelo necessário para fazer o que é correto, não somente aos olhos do Senhor, mas também perante aos olhos dos homens. Além de tudo, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes e de várias maneiras já nos provou ser zeloso e agora ainda mais dedicado por causa da grande confiança que ele tem em vós. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, eles são apóstolos das igrejas e glória para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, manifestai a esses irmãos a prova do amor que tendes e a razão do orgulho que temos de vós. Amém? É isso, irmãos. Então, assim, ó, ele tá falando aqui desses irmãos, né, de que estão indo lá, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos que Paulo ele tomou algumas medidas nesse recolhimento, porque ele estava querendo, irmãos, se resguardar de qualquer possibilidade de acusação. Ele faz questão de esclarecer aos irmãos de Corinto quem estará responsável, você vê ele falando de Tito aqui, de outras pessoas, por essa coleta, por esse transporte dessa oferta. Tais ensinamentos são de fundamental importância para nós nos dias de hoje, porque retidão, transparência e honestidade devem ser características essenciais ao que diz respeito também à administração dos recursos obtidos por meio de doações, ofertas e dízimos. Todas as igrejas cristãs, a exemplo de Paulo, devem ter esse compromisso, primeiramente com Deus e também com seus membros. Nesses versículos, veremos que Paulo está pressentindo alguns perigos e por isso decide tomar algumas precauções e escrever aos Coríntios. E aí ele vem esclarecendo as razões e as medidas adotadas. Irmãos, o que é importante a gente perceber? Paulo tinha muitos inimigos, aqueles falsos profetas, os falsos mestres, os falsos apóstolos, homens que se infiltravam no meio das igrejas, não só ali de Corinto, mas de outras igrejas, para perseguir os cristãos, ou então para confundir o que Paulo ensinava, trazendo doutrinas judaicas para dentro da doutrina cristã. E não só isso, irmãos, para acusar Paulo de que ele não era um apóstolo verdadeiro, de que ele estava ali querendo de alguma forma se aproveitar daqueles irmãos. Então, ele tinha muitos cuidados acerca de tudo. Nós viemos acompanhando aqui ao longo do estudo da carta de Coríntios o quanto Paulo é zeloso com a doutrina, o quanto ele ama essa igreja e o quanto ele tem cuidado de que os irmãos estejam bem orientados acerca da vontade de Deus. Isso para ele é o principal. E no que diz respeito aqui a essa coleta, ele não só quer orientar os irmãos acerca da vontade de Deus, que qual que é a vontade de Deus? É que eles ajam com generosidade. Mas também de como isso vai ser feito, não só exemplo para que os irmãos procedam dessa forma quando forem fazer suas coletas, mas também para que ele se resguarde. Irmãos, porque nós sabemos que quando o nome de uma pessoa é manchado, ainda mais de uma pessoa que está em evidência, é muito difícil depois de reparar o dano, certo? A gente vê inúmeras histórias de pessoas que caíram, que ficaram manchadas pelo erro, e não por todo o legado que elas deixaram junto à obra que elas têm, junto ao reino de Deus. Então, assim, Paulo, ele é muito zeloso nessa parte, e no que diz respeito a dinheiro, irmãos, não é de hoje que as pessoas ficam mais ressabiadas, é desde sempre. Por quê? Porque as pessoas são gananciosas, porque pessoas que têm má índole, elas tentam mesmo se dar bem em cima de outras pessoas. Então, Paulo, ele tem todo um cuidado. E aí, ele vem trazendo esses direcionamentos, vem esclarecendo os motivos pelo qual ele quer que seja assim, e também ele conclui a carta, nós vemos aqui no versículo 24, fazendo uma exortação à igreja.
Amém? Então, no versículo 20, aí eu vou aqui por versículos, mas eu vou de uma forma diferente, irmãos. Eu vou começar aqui do 20, depois eu volto nos anteriores, que diz assim: o nosso cuidado é evitar que alguém nos acuse em relação ao modo de administrar essa generosa oferta. Irmãos, esse é um cuidado para qualquer tempo. Todas as vezes que nós estamos de posse de algo que não é nosso, irmãos. Irmãos, isso serve para tudo, sabia? Porque é muito importante que tudo que Deus coloca em nossas mãos, Ele vai cobrar de nós como foi administrado. Tudo, irmãos. E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando só de bens. Estou falando de pessoas que Deus coloca para nós cuidarmos. Tudo, tudo. Então nós precisamos ser zelosos, assim como Paulo diz, o nosso cuidado, no versículo 20, é evitar que alguém nos acuse em relação ao modo de administrar essa generosa oferta. Aqui Paulo estava falando dessa oferta, por que era generosa? Porque igrejas que inclusive ele não esperava estavam contribuindo, amém? Lá na Antioquia já tinham falado também de contribuir para essa obra em Jerusalém e agora vinha a oferta de Corinto. Então era uma boa quantidade de recursos. E ele estava muito preocupado. E aí ele revela que o seu principal temor era a respeito de como essa oferta seria administrada, de como ela seria transportada, de como ela seria feita, por quem ela seria feita. Amém? Como Paulo tinha muitos inimigos, como eu já falei, ele receava mesmo que as pessoas pegassem qualquer detalhe e se aproveitassem dessa oportunidade para alegar que ele estava usando esses recursos para benefício próprio, irmãos. Ele realmente não queria passar por isso. Ele não queria dar espaço para acusações ou para qualquer situação que pudesse comprometer o seu caráter e a sua honestidade. Nós vimos no estudo da primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 9, ali nos versículos 11 e 12, que Paulo ele faz menção do tempo que ele esteve lá com a igreja, que fundou a igreja. Que ele fala que naquela situação ele preferiu não receber o sustento da igreja, embora ele tivesse direito, porque ele estava ali estabelecendo a igreja. Mas naquele tempo que ele estava estabelecendo, irmãos, ele não quis ser sustentado pela igreja. O que ele fez? Ele foi trabalhar com o ofício dele, que era a construção de tendas. Por quê? Para que ninguém tivesse motivo para acusá-lo de ganância ou de interesse em cima daquela igreja ou de qualquer tipo de usurpação. Amém? Ele preferiu trabalhar para obter o sustento dele ali, para poder ajudar aquela igreja a crescer e se estabelecer, a dar qualquer motivo, irmão, para questionarem a sua lisura e os seus princípios. Amém? Por isso ele procura agir com o máximo de zelo na coleta e transporte dessas ofertas para os crentes da Judéia, para que não houvesse qualquer possibilidade de críticas ou acusações infundadas. Ele tomou algumas precauções, a gente pode dizer que nesses versículos ele deixa para nós duas medidas que ele toma, amém? Como cuidados. Ele decide não ir, irmãos, lá recolher essa oferta, amém? Ele prefere formar uma comissão de 3 membros, e aí dá orientação a esses membros de como vai proceder, e ele escolhe 3 pessoas, irmãos, que são pessoas ilibadas. Amém? Pessoas que são reconhecidas pela igreja como pessoas de um caráter reto. Amém? Aleluia. Vamos ler aqui os versículos 16 e 17. Fala assim: agradecemos a Deus por ter colocado no coração de Tito a mesma dedicação por vós. Pois Tito não apenas aceitou a nossa solicitação, mas já partiu para vos visitar com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Então, ele pede a Tito que chegando em Corinto, amém, ele já comece a cumprir essa missão, mas o que é importante a gente ver? Que Deus colocou no coração de Tito, ali no versículo 16, a mesma dedicação que Paulo tinha, o mesmo amor que Paulo tinha por aquela igreja, é que Tito tem no coração. O que significa, irmãos? Que Tito queria aquela igreja tão bem quanto Paulo. Tito queria que aquela igreja prosperasse, Tito queria que aquela igreja fosse abençoada. Então, ele já agradece a Deus, Paulo já agradece a Deus, porque uma das pessoas que iria ali estar realizando esse serviço era uma pessoa que amava muito aquela igreja. Aleluia! Outra coisa que é importante a gente verificar aqui do versículo 16, versículo 17, é que ele foi com muito entusiasmo e por iniciativa própria, ele foi de forma voluntária. Ele não foi coagido, ele não foi, vai porque só tem você que eu confio, não. O amor que ele tinha por aquela igreja já foi despertado ali, que ele não só aceitou a solicitação de Paulo, como ele foi animadíssimo, irmãos. Servia a Deus ali, junto daqueles irmãos, está com eles novamente. Amém? Aí no versículo 18 fala assim:
E juntamente com eles estamos enviando o irmão, que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Então aqui nós vemos a segunda pessoa que Paulo manda junto de Tito. E aí, irmãos, nós não sabemos quem é esse irmão. A gente só sabe que é o irmão. Alguns estudiosos falam que as pessoas que acompanharam Tito foram Tíquico e Lucas. Mas a gente não tem como ter certeza, irmãos, porque Paulo não deixa claro aqui. Mas nós sabemos que um dos que foi era o irmão. A gente sabe que era alguém conhecido da igreja, amém? Porque Paulo só trata dessa forma. E não apenas pela igreja de Corinto, mas era uma pessoa admirada pelas igrejas por conta da sua seriedade e fidelidade em Cristo. Porque ele fala aqui, ó, o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no evangelho. Ou seja, era um homem que estava ali andando junto de Paulo nas igrejas, amém? Era um homem reconhecido pelas igrejas e não só porque ele era, mas pelo seu serviço no evangelho, amém? Glória a Deus. Aí no versículo 22, então, nós vemos aqui, né? Já temos duas pessoas que são pessoas que têm o respaldo diante da igreja como pessoas sérias e como pessoas fiéis ao evangelho de Cristo, amém? Tito e o irmão. E aí no versículo 22, Paulo faz menção dessa terceira pessoa. Então era uma comissão de 3 pessoas que estavam indo até Corinto reunir essa coleta. Versículo 22. Além de tudo, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes e de várias maneiras já nos provou ser zeloso e agora ainda mais dedicado por causa da grande confiança que ele tem em vós. Então, irmãos, ó, estava indo Tito, o irmão e o nosso irmão. Eram 3 pessoas. E o que é importante a gente ver? Que são pessoas eleitas. Ele fala aqui, ó, enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes e de várias maneiras já nos provou ser zeloso. Olha a característica deste homem. Zeloso e ainda mais dedicado pela grande confiança que ele tem em vós. Irmãos, é um homem que conhecia a igreja de Corinto, que estava com muitas expectativas também e que estava muito feliz de ir também. Aleluia! É provável que esses mesmos 3 homens, eles iriam lá, iriam recolher. Eu acredito que esses homens tenham participado dessa coleta lá nas igrejas da Macedônia. Eles iriam agora também fazer essa coleta lá em Corinto. E a gente acredita que esses são os irmãos que foram com Paulo até Jerusalém para levar essa oferta também. Amém? Eles voltaram com essa coleta e foram. Paulo, a gente vê que ele não faz questão de irmãos. Ele não faz questão de ter contato com esses recursos. Amém? Em outras cartas, em outros momentos que a gente ouve falar dessa coleta, a gente tem essa mesma impressão. Que Paulo tem ali essas pessoas que estão com ele, que são da confiança dele e que ele prefere que cuidem. Amém? Ele confia e prefere que cuide para que isso não recaia como mais uma responsabilidade para cima dele, como ponto de acusação acerca do zelo com aquilo que era entregue para doação, para auxílio dos irmãos. Não que Paulo não tivesse essa competência, irmãos. Mas é porque Paulo era tão perseguido e tudo era motivo e as pessoas viam coisas onde não tinham. Imagina, acusavam Paulo de usurpador sem ele ser. Imagina se ele desse qualquer motivo. Amém? A gente percebe que é sabedoria que Deus dá, né, aos seus para que ele coloca pessoas para ajudar ali junto do ministério, primeiro para dividir as cargas, irmãos, para não ficar tão pesado, e segundo para que fique claro, né, que as coisas no reino de Deus, elas são organizadas, elas são com ordem, elas são com decência, com pessoas retas ali à frente cuidando, é assim que Deus deseja. Amém? E aí, irmãos, nesses versículos a gente vê algumas características a respeito desses homens que Paulo escolheu para essa comissão, que eu elenquei aqui, ó. Primeira coisa, foram homens que se animaram, que ficaram felizes e que, ali como Tito, foram voluntários. Eles não foram coagidos, eles não foram obrigados, eles não iam receber nada em troca. Amém, irmãos? Foram solícitos. Quando Paulo fez a solicitação ali, eles na hora atenderam prontamente. Glórias a Deus. São homens que são conhecidos por ter zelo com o evangelho, zelo com o ministério. Um dos irmãos foi escolhido pelas igrejas para acompanhar Tito naquela tarefa. Ou seja, era alguém que inspirava seriedade e confiança. Aqui no versículo 18 fala que é recomendado por todas as igrejas. Ou seja, quando falou quem que a gente manda, esse nome desse irmão foi citado por vários, foi recomendado. Em outras traduções vocês vão ver que ele foi o eleito. Amém? Então, Paulo, ele levantou uma pessoa que era dele, que era Tito, mas não ficou aquelas pessoas que Paulo indicou. As igrejas indicaram
Olha, manda esse. São homens reconhecidos diante do serviço cristão. Amém? Então, foram homens ali separados, eu acredito que primeiramente separados por Deus, né? Direcionados por meio do Espírito Santo, homens que eram conhecidos pelas igrejas e de confiança das igrejas com respaldo do trabalho que vinham desenvolvendo. Amém? Ou seja, era uma comissão formada por homens que eram não só da igreja, como reconhecidos também pelas igrejas. Amém? Glória a Deus. Aí no versículo 23 diz assim: quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, eles são apóstolos das igrejas e glória para Cristo. Então, olha que bacana. Ele está falando aqui, ó. Então, irmãos, eu apresentei os homens que vão. Tito, vocês já sabem, trabalha comigo, é meu cooperador, está comigo aqui é meu companheiro e cooperador aqui no ministério. E esses outros irmãos são apóstolos, irmãos, que têm trabalhado aí, têm sido glória para Cristo. E aí, o que é interessante da gente ver? Que aqui ele usa o termo apóstolos. Em algumas outras traduções, nós vamos ver ou representantes ou qualquer outra palavra que vai dar um entendimento de delegados eclesiais, de pessoas que estão ali separadas para cumprir uma missão. Então, o que é importante a gente perceber? Que essa palavra apóstolos aqui, ela é usada no sentido de uma missão que foi designada a esses homens. Amém, irmãos? Em alguns pontos das cartas de Paulo, nós vamos ver a palavra apóstolo, mas nós precisamos separar o ofício de apóstolo, que é o ofício que foi dado a Paulo, o ofício que foi dado aos 12, amém? Dessa missão. Então, em outras traduções, nós vamos ver como mensageiros também, tá? Então, é importante a gente entender que nesse caso eram pessoas enviadas para cumprir uma missão. Nesse caso, a missão de recolher a oferta e fazê-la chegar até Jerusalém. Então, eles eram sim, irmãos, comissionados, mas eles eram mensageiros para cumprir algo específico que foi solicitado a eles. Amém? Glórias a Deus. Por que eu estou fazendo essa diferença de ofício e de serviço, de missão, irmãos? Porque a gente precisa compreender que aquilo que era dito a respeito de Paulo, que ele não era um apóstolo verdadeiro, que ele não era um dos 12 irmãos. E aí nós precisamos olhar para esses homens, sim, como homens que estabeleceram a igreja, os que andaram com Cristo, e Paulo, que foi chamado por Deus por meio de Cristo. Amém? Então aqui a gente precisa fazer essa diferenciação, porque às vezes pode dar um nó na cabeça dos irmãos, mas não eram, né, Paulo apóstolo, já são outros apóstolos, não, irmãos. Na tradução ali do grego, nós vamos ver que aqui está como mensageiro. Amém? Então eles estão ali separados para essa missão. Glórias a Deus. E aí eu queria agora citar com os irmãos as principais razões para o cuidado e o zelo de Paulo nessa oferta. Eu já citei, né, que um dos motivos ali que está no versículo 20, que era dar transparência ao processo, era evitar acusações, era fazer tudo de forma muito clara, de forma tudo muito respaldada. E a segunda razão nós vemos aqui no versículo 21, que diz assim: pois estamos empregando todo o zelo necessário para fazer o que é correto, não somente aos olhos do Senhor, mas também perante os olhos dos homens. Então, irmãos, Paulo não queria ser acusado, Paulo não queria de forma alguma fazer qualquer coisa com essa oferta ou com essas ofertas sem que fosse transparente, mas mais do que tudo, irmãos, Paulo queria fazer o que era correto para Deus, mas ele queria também que fosse tudo muito lícito perante aos olhos dos homens. Sabe? É muito bacana da gente ver esse compromisso que ele tinha. Porque em tudo Paulo nos ensina, irmãos. Então, ele está dizendo, olha, sempre que vocês forem mexer com algo que não é de vocês, façam dessa forma. Não façam no escondido, façam as claras, façam de forma transparente. Prestem contas. Amém? Diga o que está sendo feito, quem está fazendo, como está sendo feito. Porque isso agrada aos olhos de Deus. Mas isso também traz mais respaldo perante aos homens. Aleluia. Para Paulo era importante fazer o que era correto não somente aos olhos do Senhor, mas também diante de todos os homens. Devemos ser exemplos de zelo, seriedade e honestidade, não apenas diante de Deus, mas também perante a igreja, perante os não crentes. Amém, irmãos? E esse cuidado deve ser ainda mais latente, mais visível por parte das lideranças, que são referências diante dos seus ministérios. Então, irmãos, se eu tenho compromisso com algo que chega nas minhas mãos, o meu compromisso é perante aqueles que estão à minha volta.
primeiramente diante de Deus, depois dos que estão à minha volta. Mas, irmão, se eu sou uma liderança, se eu sou alguém que está à frente de uma igreja, se eu sou alguém que está à frente do ministério, aumenta essa dimensão de cuidado. Amém? As pessoas precisam ter essa noção de que estão sendo observadas. E, irmãos, quando a gente faz primeiro aos olhos do Senhor, é consequência fazer o que é correto diante dos homens. Amém? Então é isso, nós precisamos estar sempre com esse cuidado de cuidar daquilo que chega até nós para administrarmos, mas também nós precisamos lembrar que nós somos dispenseiros, que nós somos mordomos, que nós somos cuidadores de tudo que Deus coloca em nossas mãos. E aí, a retidão, a lesura, a honestidade são características que precisam ser visíveis. São características que precisam ser inerentes ao caráter cristão. Amém? O zelo deve ser ainda maior quando recebemos a função de administrar recursos alheios. Então, irmãos, nós vemos às vezes muitas histórias de muitas igrejas grandes, ministérios muito grandes, que vira e mexe a gente tem notícias de que os bens não estavam sendo bem administrados, ou os recursos, ou se levanta alguma suspeita. Irmãos, nós não devemos julgar, não devemos apontar. O que nós devemos fazer é nós termos a nossa parcela de cuidado, nós estarmos atentos, nós estarmos ali dando clareza em todo o processo, transparência em todo o processo, irmãos. Por quê? Porque isso agrada a Deus. E também porque isso traz confiabilidade de um irmão para com o outro, dos irmãos para com as suas lideranças. Amém? Glórias a Deus. Obrigada, Senhor, pelos teus ensinamentos. E aí, irmãos, no versículo 24, Paulo ele vem fazer uma exortação à igreja, concluindo tudo aquilo que ele falou lá desde o primeiro versículo. Amém? Então, ali ele estava falando dos irmãos da Macedônia, da questão da generosidade, depois pedindo para os irmãos completar a oferta. E aqui, mais uma vez, ele vem e fala, olha, os irmãos estão indo aí, são irmãos que vocês conhecem, são irmãos de caráter ilibado. E aí, eu espero sinceramente que vocês comprovem essas expectativas, comprovem esse amor, comprovem esse cuidado. Então, ele diz assim no versículo 24, portanto, diante das demais igrejas, manifestai a esses irmãos, a essa comissão, a prova do amor que tendes e a razão do orgulho que temos por vós. Então, está pedindo, irmãos, demonstrem a generosidade, demonstrem o amor de vocês, não só por mim, mas pela igreja lá de Jerusalém, sabe? Demonstrem como manifestando a prova desse amor por meio da conclusão dessa coleta, sabe? E ele fala também, dai prova também da razão do orgulho que nós temos por vós. Porque ele sabia que aquela igreja é uma igreja que tinha condições, era uma igreja que tinha recursos para fazer uma coleta boa, bem feita, para dar esse suporte aos irmãos de Jerusalém. Então, ele tinha essa expectativa, Tito, tinham muitas expectativas, irmãos, de que essa igreja ia ser muito cooperadora nessa oferta. Sabe, que ia ser muito generosa. Então, ele exorta ali para que, olha, irmãos, nós temos tantas expectativas a respeito de vocês, sabe? Correspondam, sabe? Mas correspondam primeiramente diante de Deus, mas assim, completando aquilo que já foi proposto no coração de vocês. Amém? E aí, irmãos, a gente percebe que ele espera sinceramente, sabe? Que tudo que ele escreveu até aqui, que todos os argumentos, que todas essas explicações dadas aqui ao longo desse capítulo sejam suficientes para mover o coração deles em amor. Amém? Para que eles compreendam a importância da generosidade, para que eles compreendam que é uma expectativa que Deus tem a respeito de nós, né? Da gente agir com amor ao próximo por meio de ofertas também. Glórias a Deus. E aí, irmãos, é importante que tudo isso fale conosco também, sabe? Nós precisamos mesmo, irmãos, estarmos cada vez mais desapegados das coisas, ou por receio de faltar, ou por despreocupação de que, não dou, mas tem quem dê, isso não é função minha, é função do próximo. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos à questão dos dízimos, à regularidade, sim, porque nós sabemos da importância desse recurso para a manutenção das igrejas na terra. Mas, antes de tudo, irmãos, como forma de retribuição a Deus, de gratidão, sabe, de zelo, como forma de dizer, Senhor, eu só estou devolvendo ali uma parte, porque eu tenho recebido tanto. E quando a gente fala de ofertas, irmãos, é tão importante que a gente compreenda que o reino, o serviço anda porque tem pessoas contribuindo. Irmãos, muitas vezes Deus levanta ímpios para dar grandes
ofertas, grandes contribuições e obras missionárias para que andem. Então, se ímpios são tocados a contribuir, irmãos, ainda mais nós, que temos esse conhecimento dessa necessidade. Então, que a gente ore sempre, Senhor, me ajuda a repreender o espírito de avareza, me ajuda a repreender o espírito de apego, me ajuda, Senhor, a agir, a andar em amor também nas finanças. Irmãos, nós vemos em vários momentos da Bíblia que a questão das finanças é uma questão teológica também. Deus espera um comportamento de nós no que diz respeito a dinheiro, do que diz respeito a recursos, no que diz respeito a contribuir com obras, a participar em projetos, em missões. Então, irmãos, são muitos os pontos na palavra de Deus que nós vemos a questão das finanças do dinheiro ser tratado. Sabe? Nos evangelhos mesmo, quantas vezes nós nos vemos ali, não só a questão da viúva, não, ali, aquela que foi lá e deu a moeda no gasofilácio enquanto Jesus acompanhava ali. Mas sabe, aquele homem que Jesus pediu que deixasse tudo, largasse tudo para trás, todas as riquezas e o seguisse, ele não conseguiu. Irmãos, por quê? Porque ele estava apegado ao dinheiro. Sabe, irmãos? Então, que esse estudo, a gente ainda tem o capítulo 9 para estudar um pouquinho sobre oferta, que nos fale um pouco da necessidade do desapego dos bens, dos recursos. Irmãos, tudo que Deus nos dá é para uma vida boa, é para uma vida confortável. Amém, irmãos? Mas nós precisamos ver com o que nós podemos contribuir. Amém? E às vezes, irmãos, Deus não está falando só de finanças, Deus está falando de serviço mesmo, sabe? Da gente poder estar mais disponível para o reino de todas as formas. Amém? Algumas reflexões aqui que eu anotei a respeito do capítulo 8. Devemos ser generosos, contribuir de todo o coração. Amém? O amor ao próximo e a Deus também é provado por meio das doações, irmãos, das ofertas e dos dízimos. Um coração generoso é um coração segundo a vontade de Deus. E nós precisamos entender que esse coração segundo a vontade de Deus é um coração que se desprende, que confia que não vai faltar, irmãos. Que se você precisar ajudar um pouco mais, que você tenha certeza de que não vai faltar, que Deus não vai deixar faltar. Amém? Por isso que a gente estudou a questão da proporcionalidade, sabe? Daqueles princípios que embasam as ofertas. Que Paulo fala, olha, mas dá segundo aquilo que você tem. Sabe? Eu não quero que vocês fiquem empobrecidos para suprir lá a igreja de Jerusalém, não. Eu quero que seja de acordo com o que vocês têm. Amém, irmãos? Então, é isso, que a gente seja ensinado por Deus nessas questões, nesses detalhes, para que nós estejamos ainda mais disponíveis. Porque não diz respeito ao quanto que nós temos, irmãos. Porque tendo pouco ou tendo muito, é aquela frase, né, irmãos? Que ninguém é tão rico que não precise de algo e nem tão pobre que não possa doar ou dar algo. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Não diz respeito ao quanto que eu tenho. Diz respeito ao me desprender para cooperar com o próximo. Crendo que não vai faltar, porque Deus é meu supridor, Deus é meu provedor. Amém? Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. E isso não são apenas letras, irmãos. Isso é o poder de Deus manifesto nas nossas vidas quando nós cremos. Tomamos posse disso. Amém? Aleluia. Irmãos, na medida do que eu semeio, os frutos vêm. Quanto mais eu semeio, irmãos, vocês podem ter certeza, porque isso é um princípio. E princípios deixados por Deus, princípios divinos, não falham. Aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Irmãos, então se você tem um coração generoso, se você semeia generosidade, irmãos, generosidade será semeada na sua vida. Amém? Aleluia. Outro ponto importante. Devemos agir com honestidade e retidão, não somente diante de Deus, mas diante de todos os homens. Irmãos, nosso caráter tem que ser libado em todas as coisas. Nós estamos sendo observados, não apenas por Deus, irmãos. Se fosse só por Deus, já seria o mais importante de tudo. Mas Deus nos quer como exemplos, como referência para outros irmãos que de repente ainda não alcançaram o conhecimento que nós temos, não alcançaram aquilo que nós já alcançamos. Então, nós precisamos ser referências para outros. E para os próprios ímpios mesmo, para eles olharem e falarem, nossa, a forma que ele age, ele não negociou princípios. Ele não negociou com aquilo que ele acredita. Sabe, ele não deu aquele jeitinho por debaixo dos panos para se beneficiar de algo.
Sabe, irmãos, nós precisamos ter um caráter ilibado. Nas pequenas coisas, irmãos, nós não podemos ceder aos jeitinhos, nós não podemos ceder à possibilidade de nos darmos bem em cima de uma circunstância. Não, mas ninguém está vendo. Ou, irmãos, muitas vezes a gente ouve, mas é porque o governo já ganha tantos impostos, eu não vou dar esse dinheiro para o governo. Irmãos, não é questão de dar dinheiro para o governo. É lei. Nós estamos debaixo da lei dos homens. Se é lei, nós precisamos cumprir. Sabe por quê, irmãos? Do jeito que Paulo estava preocupado com não manchar o caráter dele ali, dele não ser acusado como usurpador, nós precisamos estar preocupados porque as pessoas estão entendendo quem nós somos e às vezes nós enchemos a boca para dizer que somos cristãos e a gente vai, tropeça e leva o outro para o tropeço também, numa questão que não podia ter acontecido. Então, irmãos, se a gente precisa estar ali em dia com os nossos impostos, nós vamos estar. Se nós precisamos estar ali corretos naquela questão, ainda que outros façam, todo mundo faz de um jeito diferente. Mas a lei diz que é assim, faça assim. E mais, se a Bíblia diz que é assim, faça assim, irmãos. Não vamos negociar princípios diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque todas as vezes que nós negociamos princípios, nós estamos correspondendo àquilo que o Deus dessa terra espera. Que a gente haja segundo ele espera que a gente haja, não segundo a vontade de Deus. Amém? Que a gente haja. Amém, irmãos? Então vamos estar atentos. Devemos agir com honestidade e retidão em todas as coisas. Irmão, mas eu não sou perfeito. Não somos. Mas naquilo que a gente já consegue, vamos fazer. Naquilo que a gente ainda não consegue, vamos clamar ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a ser transformados. Amém? Nós não podemos ser conhecidos mais, irmãos, como a nação do jeitinho. Como a nação que fura fila, como a nação que faz as coisas por debaixo dos panos, irmãos. Precisamos ter um caráter honesto e reto, não apenas diante de Deus, mas diante de todos os homens. Irmãos, não é fácil, porque culturalmente nós vemos muitas coisas acontecendo e se estabelecendo por gerações, mas nós estamos sendo chamados para romper com tradições que não correspondem à vontade de Deus. Estamos chamados para sermos luz nesse tempo. Amém? Para iluminar trevas, para que nós possamos, sim, estabelecer nessa terra o reino, segundo aquilo que já é nos céus. Assim na terra como nos céus. Amém? Glórias a Deus. E aí, irmãos, um detalhe que Paulo fala aqui, que foi por onde eu comecei, aqui no versículo 20, o nosso cuidado é evitar que alguém nos acuse em relação ao modo de administrar essa generosa oferta. Então, é importante ter transparência na administração dos recursos alheios, irmãos. Que fique isso aqui para nós, amém? Irmã, nem lido com o dinheiro dos outros. Irmão, eu nem estou nessa função, eu não sou tesoureira de nada, eu não participo de prestação de contas e nada. Irmãos, às vezes Deus nos ensina e nos prepara e a gente não sabe o que tem mais à frente. Às vezes você é chamado para um cargo na igreja, ou às vezes você é chamado para um tipo de serviço que Deus vai estar esperando que você haja conforme a palavra dele te ensinou. Então, muitas vezes Deus nos ensina e nos prepara para que ele possa nos usar nessa terra nos mais diversos lugares. Amém? Quem sabe o irmão ou a irmã é chamado para uma missão e você vai ser justamente o responsável por administrar os recursos. Sabe, irmãos? Precisamos estar ali trabalhando essas questões que são sensíveis, porque Deus nos dá a oportunidade de agir diferente do que fizemos anteriormente. Amém? Quando a gente olha para Judas, irmãos, que Judas era o administrador dos recursos ali de Jesus, né, dos apóstolos ali, das coisas ali, ele teve uma oportunidade tão preciosa, irmãos, sabe? Porque foi investida uma confiança nele. Poderia ter sido qualquer um dos apóstolos, mas foi ele. E, infelizmente, ele cedeu à ganância. Ele cedeu ali aos interesses próprios. Então, irmãos, que esses conhecimentos, que essas palavras que Deus tem falado conosco hoje entrem. Que ela transforme nossa forma de pensar, mas principalmente a nossa forma de agir, a nossa forma de falar. Amém? Deus tem grandes expectativas a nosso respeito. Nós precisamos estar, irmãos, sendo transformados para que Ele nos use aonde quer que seja, onde quer que Ele tenha vontade ou que Ele tenha planejado para nós. Amém? Então, Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse estudo, Pai. Nós sabemos que esses assuntos às vezes são sensíveis, Pai. E sei também que tem irmãos que já sofreram em relação a essa parte, muitas vezes foram ensinados de forma correta. Muitas vezes passaram por situações constrangedoras, Pai. E o Senhor explica, inclusive, Pai, nesse capítulo, que não é por constrangimento,
É voluntária, a oferta ela é voluntária, Pai. Ela brota do coração. Então, Pai, se há irmãos que foram constrangidos e têm mágoa em relação a isso, Pai, despedaça esse jugo nessa noite, Senhor. Pai, nós repreendemos o espírito de avareza nos nossos corações, nas nossas vidas, em nosso meio. Nos ajuda a sermos mais liberais, para que a gente não se preocupe com o dia de amanhã, Senhor. Sim, somos sim, Pai, dispenseiros, somos mordomos daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos e devemos lidar e tratar com zelo e com cuidado. Mas, Pai, não nos deixa sermos apegados, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a administrar os nossos bens com segurança, com inteligência, com sabedoria. Mas ajuda-nos a administrar também com generosidade, segundo aquela que está no teu coração e que o Senhor espera que esteja nos nossos também. Precisamos ser transformados, Pai. Precisamos, Pai, sim, abrir mão de velhos conceitos, desapegar de muitas coisas, Pai, para que sejamos, sim, aqueles que estaremos disponíveis para o serviço nessas coisas também, Pai. Agradecemos por esse conhecimento, continua nos instruindo, Pai. Nos prepara para o estudo do capítulo 9, Senhor. Assim nós oramos, Pai, agradecendo por esse tempo, concordando com essa oração de que precisamos ser transformados conforme a tua imagem e a tua semelhança, Pai. E já entregando os meus irmãos, Pai, nessa noite, para que sejam abençoados com uma noite de sono, paz e descanso. Assim eu oro, Pai, te agradecendo em nome de Jesus. Amém? Fiquem em paz, irmãos. Boa noite.